De todos os filhos de Cronos, Hades foi o mais leal e o mais incompreendido pela história. Enquanto Zeus tomava o céu e Poseidon tomava os mares, Hades ficou com o mundo dos mortos. Um reino sem luz, sem glória, sem visitantes voluntários. E por 2000 anos, os humanos o transformaram em monstro, em vilão, no Deus que você deveria temer acima de todos os outros. Mas hoje, o Olimpo das Trevas vai mostrar quem Hades realmente era. E a resposta vai surpreender você. Para entender Hades, você precisa começar onde tudo começou, no momento em que 3 irmãos dividiram o universo. Depois da Titanomaquia, a guerra que derrubou Cronos e os titãs, Zeus, Poseidon e Hades precisavam dividir o mundo entre si, e fizeram isso da única maneira que parecia justa: um sorteio. 3 domínios, 3 pedras marcadas, 3 irmãos com a mão dentro de uma urna dourada. Zeus tirou o céu, Poseidon tirou os mares, e Hades ficou com o que sobrou: o mundo subterrâneo, o reino dos mortos. Agora, pense na posição de Hades naquele momento. Ele tinha lutado lado a lado com os irmãos por 10 anos, tinha sobrevivido ao estômago de Cronos, tinha ajudado a vencer a guerra mais brutal da história da mitologia. E no final, ficou com o submundo. Sem luz solar, sem banquetes no Olimpo, sem mortais fazendo oferendas em templos dourados. Enquanto Zeus recebia raios de adoração e Poseidon recebia frotas de navios e culto dos marinheiros, Hades recebia os mortos. Todos os mortos, para sempre. E o que Hades fez? Aceitou, sem reclamar, sem tentar mudar o resultado, sem iniciar uma guerra contra os irmãos. Ele desceu ao submundo e começou a trabalhar. Essa é a primeira coisa que a história apaga sobre Hades. Ele era, entre todos os deuses gregos, o único que cumpria sua função, sem drama, sem traições e sem reclamações. O submundo de Hades não era o inferno que o cinema te mostrou. Não era um lugar de fogo e tortura para almas inocentes. Era um sistema de julgamento, talvez o mais sofisticado que a mitologia antiga já criou. Quando um mortal morria, sua alma deixava o corpo e descia até as margens do rio Estige. Ali esperava Caronte, o barqueiro. Caronte não era um demônio, era um funcionário, e ele tinha uma regra simples: só transportava quem tivesse uma moeda para pagar a passagem. Por isso os gregos enterravam seus mortos com uma moeda na boca ou nos olhos, porque sem a moeda, a alma ficava presa na margem por 100 anos antes de poder atravessar. E isso não era crueldade de Hades, era protocolo. Do outro lado do rio, a alma enfrentava julgamento. 3 juízes, Minos, Radamanto e Eaco. Todos mortais que tinham vivido com tanta justiça que foram elevados a essa função. Eles avaliavam cada vida, cada ação, cada escolha. E depois do julgamento, a alma ia para 3 destinos. Os que viveram com heroísmo e virtude iam para os Campos Elíseos, um paraíso de luz eterna, festas e paz. Os que viveram vidas comuns iam para os Campos de Asfódelos, uma existência neutra, nem punição, nem recompensa. E os que praticaram maldade iam para o Tártaro, o lugar de punição. Note o que esse sistema significa. Hades não punia aleatoriamente. Hades não torturava por prazer. O submundo tinha regras, tinha julgamento, tinha justiça. E quem criou e mantinha esse sistema? Hades, o deus que a história transformou em monstro. Havia apenas uma lei absoluta no reino de Hades. Nenhuma alma retornava. O que entra no submundo, fica. E essa lei não era crueldade, era a ordem fundamental do universo. Sem ela, a fronteira entre vida e morte deixava de existir. Mas o aspecto mais humano de Hades, e o mais mal contado pela tradição, é a história de Perséfone. Hades se apaixonou, uma única vez, pela única pessoa em todo o universo que ele escolheu. Perséfone era filha de Deméter, deusa da colheita, e de Zeus, uma jovem deusa associada à primavera, às flores, ao crescimento. A antítese perfeita do submundo escuro que Hades governava. E Hades, que nunca tinha desejado nada para si mesmo,
que havia aceitado o reino mais ingrato do universo sem uma palavra de protesto, olhou para Perséfone e queria algo. O problema? Zeus concordou com a união. Deméter, a mãe, não. O que aconteceu a seguir é o centro de um dos mitos mais complexos da Grécia Antiga. Hades levou Perséfone para o submundo. As versões diferem. Algumas dizem rapto, outras dizem que Perséfone foi com curiosidade, atraída por uma flor narcótica plantada estrategicamente. O que é certo é que ela chegou ao submundo. E Deméter entrou em colapso. A deusa da colheita abandonou suas funções. As plantações morreram. O inverno se instalou sobre a terra pela primeira vez. A humanidade começou a morrer de fome. Zeus teve que intervir. Mandou Hermetes negociar o retorno de Perséfone. Mas havia uma complicação. Perséfone tinha comido 6 sementes de romã, e a lei era imutável. Quem come no reino dos mortos, pertence ao reino dos mortos. O compromisso final. Perséfone passaria 6 meses no submundo com Hades, e 6 meses no mundo acima com sua mãe. E assim os gregos explicavam as estações. Primavera e verão quando Perséfone sobe, outono e inverno quando ela desce. Mas o que a maioria das versões populares omite é o que aconteceu depois. Perséfone se tornou rainha do submundo. Não uma prisioneira, uma rainha. Ela julgava as almas ao lado de Hades. Tinha poder real, tinha súditos que a respeitavam. E os mitos mostram repetidamente que ela defendia os que vinham ao submundo buscar ajuda. Orfeu, Psique, Hércules. Perséfone não era a vítima da história. Era a rainha mais poderosa da mitologia grega. A lei de Hades era sagrada. Nenhuma alma retorna. Mas há 3 momentos nos mitos onde essa lei foi desafiada. E cada um revela algo diferente sobre quem Hades realmente era. O primeiro, Orfeu. Orfeu era o músico mais talentoso que o mundo mortal jamais produziu. Quando sua esposa Eurídice morreu de uma picada de serpente, ele fez o impensável. Desceu vivo ao submundo tocando sua lira. E a música de Orfeu parou o submundo. Caronte parou de remar. Cérbero, o cão de 3 cabeças que guardava a entrada, deitou e adormeceu. As almas em punição no Tártaro tiveram um momento de alívio. Até Hades e Perséfone, os governantes implacáveis do reino dos mortos, foram movidos. Hades concordou em liberar Eurídice, com uma única condição. Orfeu deveria caminhar de volta ao mundo acima sem olhar para trás, sem ver se Eurídice o seguia. Orfeu falhou. Na última curva antes da saída, incapaz de suportar a incerteza, ele olhou para trás. Eurídice desapareceu. Mas o que importa aqui não é a falha de Orfeu, é a decisão de Hades. O deus que nunca liberava almas cedeu, não por fraqueza, mas por reconhecer que havia algo maior que a lei, o amor que merecia uma chance. O segundo, Sísifo. Sísifo era o rei mais astuto que os mortais já produziram. Quando sua hora de morrer, ele enganou a própria morte. Acorrentou Thanatos, o deus da morte, impedindo qualquer mortal de morrer. O mundo entrou em caos. Ninguém morria. As batalhas não terminavam. Os feridos não descansavam. Ares teve que libertar Thanatos, e Sísifo foi ao submundo. Mas ele tinha um último truque. Tinha dado instruções à esposa de não fazer oferendas funerárias. Perséfone, perturbada com a irregularidade, deixou-o voltar brevemente para corrigir a situação. Sísifo nunca voltou. Viveu mais décadas antes de finalmente morrer de velhice. E a punição de Hades? Sísifo empurraria uma pedra enorme morro acima para sempre, e ela sempre rolaria de volta antes de chegar ao topo. Uma punição elegante para o homem que passou a vida subvertendo consequências. A consequência eterna que nunca chega ao fim. O terceiro, Hércules. Como parte de seus 12 trabalhos, Hércules foi enviado ao submundo para capturar Cérbero, o cão guardião de 3 cabeças, e Hades, depois de ser convencido por Perséfone, concordou. Hércules poderia levar Cérbero ao mundo acima, desde que não usasse armas.
Hércules capturou o Cérbero com as mãos nuas, e Hades honrou o acordo, deixou o herói sair com o cão. 3 vezes o reino de Hades foi violado, e nos 3 casos, Hades não entrou em guerra, não massacrou os responsáveis, não destruiu o mundo acima por raiva. Respondeu com julgamento, com condições, com uma dignidade que nenhum outro deus do Olimpo demonstrou consistentemente. Mas, se Hades era tão justo, por que a história o transformou em vilão? A resposta é simples: conveniência. Hades era o deus da morte, e os humanos precisam de alguém para culpar pela morte. Precisam de um rosto para o medo mais universal que existe. E Hades, silencioso, distante, governando um reino que ninguém queria visitar, era o candidato perfeito. Mas há outro motivo, mais sutil. Hades não participava das intrigas do Olimpo, não traía, não mentia para conseguir o que queria, não se metamorfoseava em animais para enganar mortais, não enviava pragas sobre a humanidade por capricho. Enquanto Zeus punia quem o contrariava e Hera perseguia as vítimas das traições do marido, Hades ficava no submundo fazendo o seu trabalho. E um deus que simplesmente faz o trabalho sem drama não gera histórias interessantes. Então, os poetas gregos, e depois os romanos, começaram a exagerar o lado sombrio. Começaram a confundir Hades com o Tártaro, o lugar de punição, como se o governante e a prisão fossem a mesma coisa. O próprio nome ajudou a confusão. Hades, em grego, significa tanto o deus quanto o lugar. E ao longo dos séculos, os dois se fundiram na imaginação popular. Os romanos completaram a transformação. Plutão, o nome romano de Hades, foi gradualmente associado a Dis, uma figura mais sinistra. E quando o cristianismo chegou e precisava de uma imagem para o inferno, pegou emprestado do Hades romano já distorcido. 2000 anos de mal-entendidos acumulados. E Hades, o deus mais justo do Olimpo, foi transformado em monstro. O que Hades nos ensina? Hades nos ensina que a história não é justa com quem faz o trabalho silencioso. O deus que governou o reino mais difícil sem reclamação, que criou um sistema de julgamento mais sofisticado que qualquer estrutura legal da época, que amou uma única vez e construiu um reino com ela, que honrou os seus acordos mesmo quando podia ter se recusado. Esse Deus foi transformado em monstro. E talvez a lição mais profunda não seja sobre mitologia, é sobre como nós, humanos, lidamos com aqueles que fazem o trabalho que ninguém quer ver feito. Os que cuidam dos mortos, os que aplicam regras impopulares, os que ficam no escuro para que os outros possam viver na luz. Nós os tememos, nós os evitamos, e quando precisamos de um culpado para nossas próprias mortalidades, nós os transformamos em vilões. Hades não era o vilão da história grega, era o espelho mais honesto que ela tinha. Se o deus mais justo do Olimpo foi transformado em monstro, imagine o que fizeram com o deus que realmente merecia ser temido. No próximo episódio do Olimpo das Trevas, Ares, o deus da guerra que os próprios gregos odiavam. O filho que Zeus chamou de o mais odioso de todos os deuses. E por que, apesar de tudo isso, ele ainda era necessário. Inscreva-se e ative o sino. O Olimpo das Trevas continua.